Atenção, rede, para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Jornal Estação Pop News. Muito boa tarde para você. Agora 13 horas 56 minutos, faltam 4 para as 14 horas, no horário de Brasília. Hoje, dia 5 de novembro de 2019. Tá no ar para você, ao vivo para a Rede Estação Pop, o nosso jornal Estação Pop News. Ao vivo para a Rede Estação Pop. Estação Pop Ceabra, Conquista e Salvador. O oferecimento Sul América. Tá com Sul América, tá com tudo. Pangola Veículos em Ceabra e MM Motos. Jornal Estação Pop News. Com a gente nessa também na parceria total, Bima Loteamentos e Bima Cristais. Venha fechar um bom negócio com a gente, estamos aguardando você. Já já vou passar os contatos do nosso amigo Bima Loteamentos para você fechar aquele negócio maravilhoso. Muito bem, agora 13h58 no horário de Brasília. Tragédia de Mariana completa 4 anos. Atingidos lutam por reparação dos danos. Quem tem os detalhes é Lucas Por Deus Leon. Fala, Lucas. Completa neste 5 de novembro de 2019, 4 anos do rompimento da barragem das empresas Samarco, Vale e BHP no município de Mariana, em Minas Gerais. Era por volta das 3 horas da tarde quando a estrutura rompeu, despejando 39 milhões de metros cúbicos de rejeitos da mineração pela bacia do Rio Doce. Comunidades e propriedades rurais foram destruídas. Rios foram sendo poluídos até a foz da bacia, no Espírito Santo, alcançando 39 municípios. A aposentada Enir Pinto Bento, de 77 anos, tem um lote na cidade de Barra Longa, que foi atingida pela lama. Ela conta como foi aquele dia. E ela chegando, aquilo parecia que estava arrasando o mundo. Aquilo vinha com aquele zoeirão que parecia que vinha arrasando tudo. O dia foi muito triste, viu? Eu mesmo fiquei doente, porque não dormia à noite, a gente deitava na cama, parecia que a lama vinha tudo de novo, e foi muito triste mesmo. Dos reassentamentos previstos para a população afetada, 2 estão na fase inicial da obra e 1 ainda não começou, que é o da comunidade de Gesteira, onde vive Enir Pinto Bento, que comenta o sentimento da população local. O povo está muito revoltado, porque quem perdeu sua casa, perdeu tudo, tem gente lá que está com a roupa do poço e até hoje eles não fazem nada, aí fica revoltado. Eles falam que diz que vai fazer as casas, mas até agora não fizeram nada lá, continua lá do mesmo jeito. A aposentada vive com o marido e antes do rompimento plantava alimentos no lote, mas a lama destruiu as condições para o plantio. Apesar disso, ela só conseguiu receber alguma indenização há cerca de 6 meses, após a chegada de uma assessoria técnica que auxilia a população na busca pelos direitos de reparação pela tragédia. A agricultora afirma que a Fundação Renova, financiada pelas mineradoras para reparar os danos, negava o direito à indenização, argumentando que a lama não destruiu a casa onde ela mora. Um dos coordenadores do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, Guilherme Camponês, conta que a contratação de assessorias técnicas para auxiliarem os atingidos tem sido a principal demanda dos moradores da região. As empresas criminosas, elas têm a obrigação de arcar com os custos da reparação, mas a reparação deveria ser completamente independente das empresas. Como é que os atingidos vão chegar para a Vale, que tem uma tropa de advogados, para BHP tem uma tropa de advogados, e vai conseguir disputar com eles, por exemplo, um valor de uma indenização ou uma retomada da atividade de trabalho? É um jogo desleal. Segundo o representante do MAB, apenas 4 municípios fecharam a contratação com assessorias técnicas para auxiliar as pessoas na negociação. O município de Inaque é um dos que aguarda essa contratação. Rafaela Pereira, filha de pescadores da cidade, conta que o pai perdeu a fonte de renda, já que a pesca foi proibida.
Mesmo assim, eles não recebem reparação por estarem fora do perímetro definido pela Fundação Renova. A cidade de NAC capta água dos rios atingidos pelos rejeitos e Rafaela diz que os casos de doença aumentaram. Desde 2017, mais ou menos, já está aparecendo muitos problemas de saúde lá na nossa comunidade. Pessoas que estão tendo problemas nos rins, muita infecção urinária, queda de cabelo, muita coceira no corpo, pessoas que estão com alergia que a gente não consegue saber o que é, da onde que vem essa alergia. Se a gente reunir com 100 pessoas, 90 estão com esse problema de saúde. A filha de pescadores diz que a população local luta para que o município altere a captação de água para fontes não atingidas pelos rejeitos. Em 2018, após acordo com a Justiça, a Fundação Renova começou a incluir representantes dos atingidos nos espaços de decisão da instituição. Em nota, a Fundação afirma que aguarda a instalação de todas as 21 comissões locais para colocar em prática o novo acordo de governança e que, por uma questão de autonomia dos atingidos, a Renova não participa dos processos para construir as comissões, nem da seleção das assessorias técnicas. Agora 14h02, 14h02, horário de Brasília. Deixa eu mandar um abraço especial para Hélio, tá ligado em Feira de Santana, acompanhando através da Estação Pop News Salvador. Muito boa tarde para você, Hélio, e obrigado pela audiência. Muito bem, senhoras e senhores, reforma administrativa. Governo vai apresentar projeto de lei APECs. Eu vou chamar Vitor Ribeiro em Brasília. Fala, Vitor. O presidente Jair Bolsonaro deve apresentar nesta terça-feira o pacote de medidas de reforma administrativa. Ele e os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Economia, Paulo Guedes, vão encaminhar ao Congresso Nacional 5 propostas de emenda à Constituição e um projeto de lei. Uma das mudanças sugeridas pelo governo é na data de pagamento dos servidores públicos. Como deputado federal, no início do meu mandato, nos anos 90, chegou um projeto que tratava sobre servidor público. E nós conseguimos, naquela época, trazer o pagamento do servidor público para dentro do mês trabalhado, ou seja, até o segundo dia útil após o dia 20. E por uma tremenda coincidência, estava discutindo hoje a reforma administrativa e propus à equipe econômica do Paulo Guedes resgatar isso, exceto o último mês de dezembro, que passaria a ser pago no ano seguinte, por questão de ano fiscal. Nessa segunda-feira, Jair Bolsonaro recebeu o ministro Paulo Guedes no Palácio do Planalto para acertar os detalhes da reforma administrativa. Segundo Bolsonaro, as demais mudanças devem atingir somente os novos servidores públicos, sem afetar aqueles que já estão em atividade. Quem já é servidor, nada será alterado no tocante às suas garantias. Isso está garantido. O que se estuda é para daqui para frente qual a melhor forma de nós enquadrarmos, os servidores públicos do Brasil. O presidente participou da comemoração do Dia do Servidor Público. Apesar de a data ser celebrada no dia 28 de outubro, a solenidade foi nessa segunda, porque na semana passada, Bolsonaro estava em viagem pela Ásia. Durante a cerimônia foram homenageados 13 servidores públicos que representaram os 3.240 trabalhadores do Palácio do Planalto. Muito bem, agora 14h05. Horário de Brasília, oferecimento Bima Loteamentos, Bima Cristais, em Ceabra, Chapada Diamantina. Procure Bima Loteamentos. Oferecimento Pangola Veículos em Ceabra, na BR-242. E agradecemos também, claro, o apoio da Sul América, a rede Estação Pop. Tanto os parceiros locais como os parceiros multinacionais. Adson Alves é show. Esse sou eu, destacando para você as principais notícias. Olha, diminuiu a quantidade de óleo em praias do Nordeste, mas falta limpar a manguezais e também recifes. Eu vou chamar com os detalhes a repórter Cariane Costa. Fala, Cariane. Autoridades da Marinha, da Polícia Federal e do IBAMA afirmaram nesta segunda-feira que o óleo encontrado nas praias do Nordeste está diminuindo. A informação foi confirmada em coletiva à imprensa do Ministério da Defesa.
Segundo o governo, desde a noite de domingo, 4.000 toneladas de óleo foram retiradas de 314 localidades em 110 municípios. As praias dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco não têm vestígios de óleo. O comandante de operações navais da Marinha, Leonardo Puntel, afirma que o número de casos tende a diminuir. Que nós estamos vendo nesses últimos dias um arrefecimento real e estatístico da quantidade de óleo que está chegando às praias. Há mais de 6 dias que não chega óleo nenhum em Pernambuco. Então dizer quanto de óleo ainda tem é muito difícil falar, até porque há um arrefecimento efetivo dessa quantidade. Nós temos é que estar atentos. Já o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, reitera a dificuldade em identificar novos surgimentos de manchas. Nós temos que acompanhar a situação, a evolução. É uma situação inédita. Isso aí, esse desastre nunca aconteceu no Brasil aqui, né? Até no mundo. Né? Um desastre dessa monta com esse tipo de óleo que ele não é perceptível pelo radar, pelo satélite. E é difícil porque ele fica meia água, imperceptível, nós não sabemos a quantidade derramada dos que está por vir ainda. Ainda durante a coletiva, o delegado da Polícia Federal, Franco Perazzoni, descreveu as etapas da Operação Mácula, que identificou uma embarcação de bandeira grega como a principal suspeita do vazamento. Agora, a Polícia Federal trabalhará em conjunto com a Interpol para continuar a investigação. A empresa ela vai ser notificada agora, porque a gente já fez os pedidos através de Interpol. Ela vai tomar conhecimento, inclusive, do teor da investigação todo, porque hoje não está mais em sigilo, a parte que já foi feita já é aberta. E ela vai ter, inclusive, ela vai ser solicitadora através do canal Interpol para apresentar esses documentos, essas provas que ela alega efetivamente ter. A operação para a retirada dos resíduos do óleo nas praias do Nordeste ganhará reforço de homens do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha. De acordo com o governo, ainda faltam ser limpos os manguezais e arrecifes. Mais de 10.000 pessoas trabalham para minimizar os danos ao meio ambiente. Agora 14h09 no horário de Brasília. Olha, temos aqui uma informação que vem de Brasília. Olha, em Brasília. Aliás, a repórter Sayonara Moreno se encontra em Brasília e temos a notícia, a matéria: famílias de vítimas do Zika vírus com diagnóstico de microcefalia sofrem com depressão. E eu vou para Brasília buscar notícia com Sayonara Moreno. Fala, Sayonara Moreno. Em meio ao surto do Zika vírus que impactou milhares de famílias pelo Brasil em 2015 e 2016, nasceu a pequena Nicole em Salvador, na Bahia. Enquanto a mãe, Ingrid Graciliano, aguardava a chegada da filha, que completa 4 anos este mês, um susto: o diagnóstico de microcefalia. Ingrid passou a desenvolver os primeiros sintomas da depressão pela novidade, a quebra de expectativa e por imaginar os cuidados e a luta que seria criar Nicole. Hoje é presidente da Associação Anjos da Bahia e compara a situação a um luto, o que levou à depressão. Algo comum em muitas mães e cuidadoras de crianças afetadas pela síndrome congênita do Zika. A depressão veio, depois que eu tive ela, isso se potencializou ainda mais, porque quando eu olhava para ela, via que ela não me acompanhava com o olhar, porque tinha baixa visão, né? Aquilo me doía muito, eu amamentava, ela não olhava para mim. Não é um luto passageiro, é um luto eterno, né? Porque a gente sempre vai procurando aquela criança que a gente sonhou. Gera um desgaste muito grande, né, psicológico na mãe. Eu me separei do meu ex-marido, eu entrei numa fase de depressão muito crítico, tive pensamentos suicidas, comecei a tomar anti-ansiolítico, tinha uma vida plena antes, trabalhava, estudava e não poderia colocar no mercado de trabalho a minha profissão porque eu tinha que cuidar daquela criança ali. Ingrid conta que a falta de apoio familiar e suporte de políticas públicas para os cuidadores das crianças influenciam no desenvolvimento da depressão. Segundo ela, quase 80% das crianças afetadas pelo Zika foram deixadas pelo pai e 10 mães da associação já tentaram suicídio.
É preciso cuidar de quem cuida. É o que defende com unhas e dentes a psiquiatra Darcy Neves, também epidemiologista e professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, depois que realizou um estudo preliminar sobre quem cuida das crianças afetadas pelo Zika vírus. A expectativa de uma família perante algo tão inusitado como foi a síndrome congênita do Zika, nos fez pensar que pudesse favorecer, a esse sofrimento. E nós, então, pensamos que precisa cuidar de quem cuida, porque se isso não for feito, a criança também não é beneficiada. Segundo a psiquiatra, o estudo foi realizado com famílias de 165 crianças que foram impactadas de alguma forma com o surto do Zika vírus entre 2015 e 2016 em Salvador. O resultado, segundo ela, já era previsto na literatura médica, mas veio a confirmação de que 1 a cada 3 pessoas que cuidam dessas crianças apresentam um diagnóstico de depressão. E a maior parte, 90%, são mães. Segundo a especialista, a síndrome congênita do Zika vírus gera o fator surpresa na família e ocasiona o estresse que pode levar à depressão. Além disso, ela considera necessária a elaboração de políticas públicas que deem suporte a quem cuida dos pequenos, principalmente as mães. Com o título Desenvolvimento Infantil na Comunidade, a equipe que a docente coordena acompanhou as 165 crianças de até 4 anos de idade em Salvador. Todas foram afetadas de alguma forma pelo surto do Zika, podendo ser microcefalia, hidrocefalia ou sem interferência na aparência do bebê, mas de caráter neurológico. Nessa avaliação sobre o desenvolvimento dos pequenos, a pesquisa analisou 3 fatores: cognição, motricidade e linguagem. No fim das contas, o estudo aponta uma idade mental de 1 ano de idade em crianças de 3 anos. Há muitas outras alterações neurológicas que não são necessariamente a pequena cabeça. Então, estas alterações, se atingirem o cérebro da criança, têm um poder de dano muito grande. Então, o que foi que nós observamos? Que as funções cognitivas, elas estão abaixo do que se espera. A gente encontrou esses percentuais elevados para a função cognitiva, para a função motora e para a função de linguagem. No desenvolvimento motor, por exemplo, foi avaliada a capacidade de agarrar objetos, andar e pular. E mais de 80% das crianças avaliadas apresentaram atraso em relação a outras crianças da mesma idade. A capacidade cognitiva, como percepção, memória e raciocínio, foi afetada pelo Zika em 79% dos pequenos. E quanto à linguagem, o estudo revelou um atraso em relação à idade em 78% das crianças avaliadas. Foi na capital baiana que o vírus da Zika foi identificado pela primeira vez em 2005 em pacientes infectados. A microcefalia se tornou a complicação mais conhecida em bebês de mães que tiveram o Zika vírus. Mas existem outras complicações, como problemas motores e neurológicos, que podem afetar a visão, a audição e o desenvolvimento da criança. Cerca de 60 pessoas participaram da pesquisa, coordenada pela professora da UFBA, Darcy Neves, com financiamento de agências de pesquisa CAPES e CNPq e do Ministério da Saúde. Caso o financiamento seja mantido, o próximo passo do estudo é analisar o desenvolvimento dessas crianças na fase escolar nos próximos anos. Só assim vai ser possível embasar a elaboração de políticas públicas às crianças e familiares afetados pelo Zika. E olha, equipe médica localiza novo coágulo e prefeito de São Paulo permanece internado. Segundo o boletim médico, exames feitos nesse domingo mostraram que o prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, tem um coágulo no coração. E quem vai explicar pra gente os detalhes é Eliane Gonçalves, em São Paulo. Vem direto da Rádio Nacional a notícia. Fala, Eliana! Equipe médica localizou um novo coágulo e o prefeito de São Paulo vai permanecer internado. Segundo o boletim médico, exames feitos nesse domingo mostraram que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, tem um coágulo no coração. Covas estava com alta prevista para essa segunda-feira ao meio-dia. Ele está internado desde o dia 23 de outubro no Hospital Sírio-Libanês. Primeiro, para tratar de uma erisipela que evoluiu para uma trombose na perna e uma embolia pulmonar. Na semana passada, foi diagnosticado com câncer no aparelho digestivo.
Com a descoberta do novo coágulo, a equipe médica decidiu adiar a saída do hospital para fazer uma adequação de anticoagulação, como informa o boletim médico. O boletim também fala do surgimento de um pequeno coágulo na região do catéter central, o dispositivo que Bruno Covas está usando para tomar os medicamentos por via venosa. Em compensação, também informa que reduziram os sinais de embolia pulmonar. No dia 29, o prefeito começou a fazer a quimioterapia para o tratamento de câncer. Apesar de internado, Bruno Covas segue despachando dentro do hospital. Jornal Estação Pop News. O oferecimento Café Chapada, gostoso e saboroso, 100% café. Pangola Veículos em Ceabra, em nome do Marcos Pires. Oferecimento Bima Loteamentos, Bima Cristais, em Ceabra, Chapada Diamantina. Procure Bima Loteamentos e feche um bom negócio. Sul América, se tá com Sul América, tá com tudo. Lembrando que Sul América tem médico de plantão no seu celular, no seu aplicativo. Que interessante. Sul América, fazendo parte da sua vida. Oferecimento também MM Motos, a sua concessionária Honda para Ceabra e região. Jornal Estação Pop News ao vivo através da Estação Pop Ceabra, Estação Pop News Salvador e Estação Pop Vitória da Conquista. Rádios do Grupo Pop Web de Rádio. A colaboração Rádio Nacional, Portal Amirte em Belo Horizonte e Agência do Rádio. A redação fica por conta da Estação Pop News Salvador. Unimed deve pagar 10 mil de indenização por má apresentação no atendimento domiciliar de fisioterapia. Aí, então a Unimed vai pagar aí 10 mil de indenização por má prestação no atendimento domiciliar de fisioterapia. É bom essas coisas acontecerem, que já serve ali de lição para outras instituições também. Já fica o exemplo, hein? 14h19, eu vou chamar agora a notícia, quem vem com os detalhes é Fábio Ruas. Fala, Fábio. A Justiça da Paraíba aumentou de 6 mil para 10 mil reais o valor da indenização por dano moral a ser pago pela Unimed João Pessoa por má prestação do serviço de atendimento domiciliar para uma paciente com graves problemas respiratórios. A decisão é do desembargador José Ricardo Porto. Para o magistrado, prestação deficiente do serviço domiciliar gera dano, visto que submete o usuário em condições precárias de saúde a situação de grande aflição psicológica e tormento interior, que ultrapassa o mero dissabor. A Unimed argumentou não haver prova de requerimento do atendimento fisioterapêutico por parte da paciente. Para o relator, a prova de que foi solicitada a realização de fisioterapia motora e respiratória pela médica vinculada ao sistema de assistência domiciliar. De Brasília, Fábio Ruas. Obrigado, Fábio. A operadora de telefonia condenada por uso de nome ofensivo a cliente. Eu vou chamar Carlos Ribeiro com os detalhes. Fala, Carlos. Um cliente de operadora de telefone que teve nome substituído por termo pejorativo após reclamação do valor das faturas vai receber R$5 mil de indenização por danos morais. A decisão foi da primeira vara civil de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O consumidor tentou reduzir o valor da fatura. Após o pedido, o cliente se deparou com a alteração do nome dele no cadastro da empresa, que passou a constar como Chorão Muquirana. Diz ainda que tentou solucionar o problema, mas sem sucesso. Ele sustentou que, ao imprimir a fatura para pagamento, tornou-se motivo de chacota entre os colegas de trabalho. Em contestação após ser acionada na Justiça,
a operadora de telefonia sustentou que o cliente escolhe via aplicativo de que maneira deseja ser chamado e que os funcionários não possuem acesso ao perfil do usuário, que é sigiloso. Mas para o juiz Thiago Nagasawa Tanaka, apesar de a empresa alegar tal possibilidade, ela não comprovou que de fato os funcionários não conseguiram realizar tal alteração. O magistrado acrescentou ainda que não justifica a emissão de conta telefônica ao autor com nome grafado de modo incorreto e de forma humilhante. De Brasília, Carlos. Justiça garante vaga para cidadã argentina aprovada em concurso para professora em Santa Catarina. Fala, Carlos Ribeiro. Uma cidadã argentina moradora de Balneário de Barra do Sul, em Santa Catarina, aprovada em 3º lugar em um concurso público para o cargo de professora de língua estrangeira, deve assumir a função. A decisão monocrática foi da Justiça de Primeira Instância, em Santa Catarina. Segundo o processo, a comissão do concurso avisou que a mulher não seria admitida por ser estrangeira. Entretanto, segundo os autos, ela fez o pedido de naturalização antes de ser chamada à vaga. O município de Balneário de Barra do Sul argumentou que o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais estabelece como requisito para ingresso a nacionalidade brasileira. Sustentou ainda que o edital não prevê a hipótese de investidura de estrangeiro em cargo público e admiti-lo seria uma afronta ao princípio da legalidade. Porém, o juiz do caso relembrou diversas situações análogas que tiveram análise do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que o requerimento de aquisição da nacionalidade brasileira é suficiente para viabilizar a posse no cargo disputado mediante concurso público. De Brasília, Carlos Ribeiro. Obrigado, Carlos. Agora, 14h27, eu vou chamar agora Carlos Ribeiro novamente, porque ele tem uns detalhes aqui de uma notícia. Condomínio foi condenado a indenizar um morador que foi proibido de utilizar churrasqueira por inadimplência. Hein? Justamente isso que eu estou falando aqui para você. Então vamos conferir os detalhes. Fala novamente, Carlos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios condenou um condomínio em Taguatinga que proibiu que um dos moradores utilizasse as áreas comuns do prédio, entre elas a churrasqueira, por estar, segundo o réu, inadimplente com a unidade habitacional. Pela decisão, o condomínio terá que indenizar o morador em R$5 mil pelo dano moral causado. Segundo o processo, o autor buscou reparação judicial quando tentou fazer uso das áreas de lazer do prédio onde reside e foi proibido. Na sentença, a desembargadora e relatora do processo lembrou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o direito do condômino a usar partes comuns do condomínio, seja qual for a destinação a elas atribuídas, não decorre da situação de adimplência das despesas condominiais, mas sim, segundo o colegiado, do fato de que, por lei, a unidade imobiliária abrange como parte inseparável não apenas uma fração ideal no solo, mas também outras partes comuns que são identificadas em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio. É complicado, hein? Estado de Rondônia é condenado a indenizar filha de aluno bombeiro morto em treinamento. A segunda Câmara Especial do Tribunal de Justiça de Rondônia condenou o Estado a indenizar em R$80 mil por danos morais e materiais a filha de um aluno do Corpo de Bombeiros Militar morto por afogamento durante um treinamento numa piscina em janeiro de 2013. A decisão reformou parcialmente sentença de 1º grau. De acordo com o relator do processo, o coordenador do curso, mesmo que de forma inconsciente, ultrapassou o limite do bom senso que norteia o dever de cuidado, ao permitir que o aluno prosseguisse com as atividades aquáticas, mesmo sabendo das preocupantes limitações físicas que enfrentava naquele momento, o que poderia ter sido evitado caso os coordenadores tivessem um olhar mais atencioso aos sinais relacionados ao desempenho da vítima. O magistrado também destacou a conduta negligente do agente público. De Brasília, Carlos Ribeiro. Olha, um adolescente
é morto enquanto jogava futebol em escola de Governador Valadares. Um adolescente de 15 anos foi morto na quadra de uma escola em Governador Valadares. Isso aconteceu no Vale do Rio Doce, no último domingo, dia 3. Testemunhas disseram que 2 homens armados entraram no local e seguiram o jovem. O campo estava cheio, por isso os suspeitos pediram que as pessoas saíssem do local. Algumas das testemunhas disseram que a vítima chegou a gritar, pedindo que os suspeitos não fizessem isso com ele. Quem conta os detalhes é Vitor Ribeiro. Fala, Vitor. Um adolescente de 15 anos foi morto na quadra de uma escola em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, no último domingo. Testemunhas contaram que 2 homens armados entraram no local e seguiram o jovem. O campo estava cheio, por isso os suspeitos pediram que as pessoas saíssem do local. Algumas das testemunhas disseram que a vítima chegou a gritar, pedindo que os suspeitos não fizessem isso com ele. Eles ouviram os disparos no local. Logo depois, os suspeitos fugiram. Quando os outros adolescentes voltaram para a quadra, encontraram o corpo do jovem caído. Logo após, a Polícia Civil foi acionada e constatou que a vítima levou 6 tiros. O corpo foi retirado e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Ainda segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por 3 jovens de 18, 20 e 21 anos. O homicídio teria sido motivado por vingança. Por meio de nota, a prefeitura informou que o jovem morto era ex-aluno da escola onde ocorreu o crime. Além disso, no texto, a prefeitura informou que os adolescentes não tinham permissão para jogar bola no local. Do Portal Amirte, em Belo Horizonte, repórter Vitor Veloso. Valeu, Vitor. Obrigado ao Portal Amirte pela colaboração. Muito bem, agora são 14 horas e 33 minutos no horário de Brasília, 14h33. O oferecimento Sul América, Pangola Veículos, Bima Loteamentos, Bima Cristais, em Ceabra. Café Chapada, gostoso e saboroso, 100% café. Jornal Estação Pop News, estamos ao vivo em 4 aplicativos, 3 sites, bombando tudo com play 24 horas. Estamos também em todas as plataformas de rádios, como Estação Pop News, Estação Pop Ceabra e Estação Pop Vitória da Conquista. Basta você pesquisar por essas emissoras no Rádiosnet, CX Rádio, Caboing, Rádiosnet, todos, Deezer, Rádios Garden, tudo rádio, Brasil Rádio. Meu irmão, estamos em todas as plataformas de rádios que existem. E claro, estamos também em podcast. Vá lá no seu agregador de podcast preferido, pesquise e acompanhe. Estação Pop News. Jornal Estação Pop News. Agora 14h34, mulher mantida em cárcere privado é resgatada na zona rural de Uberaba. Uma mulher de 35 anos que era mantida em cárcere privado por homem na zona rural, isso em Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi resgatada no último domingo, dia 3. Além dos maus tratos, a mulher tinha várias queimaduras de 2º grau pelo corpo e outros ferimentos. Quem conta pra gente é Vitor Ribeiro. Fala, Vitor. Aliás, o Vitor Veloso. Uma mulher de 35 anos que era mantida em cárcere privado por um homem na zona rural de Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi resgatada. Além dos maus tratos, a mulher tinha várias queimaduras de 2º grau pelo corpo e outros ferimentos. O homem de 37 anos foi detido na manhã desta segunda-feira. Em entrevista à TV Integração, um vizinho contou como o agressor agia. Os moradores informaram que a mulher chegou à comunidade há cerca de 20 dias e desde então era mantida em cárcere privado. Ainda segundo vizinhos, o homem teria oferecido bebida alcoólica para a mulher e drogas como cocaína, maconha e crack. Ainda
Ainda segundo os moradores, nas 2 vezes em que a mulher tentou ir embora, ela foi agredida por ele. Até o cabelo da mulher ele cortou. Ao entrar no imóvel para socorrer a vítima, a equipe do SAMU e do Corpo de Bombeiros precisou aguardar a chegada da polícia, já que o agressor ainda estava na casa. Ao entrar no imóvel, a polícia constatou a situação da mulher e deu voz de prisão ao homem que resistiu, mas foi contido pelos militares. A vítima foi levada para uma unidade de pronto atendimento da cidade. Após a internação, ela disse que também foi violentada sexualmente. Segundo o médico da unidade, o agressor também confirmou que teria abusado sexualmente da mulher. Até o momento, a unidade não informou o estado de saúde da vítima, que permanece internada para atendimento físico e mental. O homem foi preso em flagrante pelos crimes de sequestro e lesão corporal. Ele foi encaminhado para a penitenciária Professor Aloísio Inácio de Oliveira. Do Portal Amirte, em Belo Horizonte, repórter Vitor Veloso. Eu vou voltar com o Vitor, porque temos aqui outra notícia. E tem pilantra pra tudo, né? Um vídeo circulou nas redes sociais após um homem jogar pedras em uma viatura da Polícia Militar em São Tomé das Letras. Isso no sul de Minas. O caso aconteceu na noite do último sábado, dia 2. Nas imagens, o cara aparece jogando pedra no carro da polícia. E ainda, meu irmão, fez questão de subir. O carro tava parado, o cara subiu na viatura, fazendo tumulto. Eu quero saber os detalhes. Volta aí, Vitor, com a gente para mandar esses detalhes aí dessa notícia. Um vídeo circulou nas redes sociais após um homem jogar pedras em uma viatura da Polícia Militar, em São Tomé das Letras, no sul de Minas. O caso aconteceu na noite do último sábado. Nas imagens que estão circulando na web, é possível ver o momento em que o homem se senta no teto da viatura e começa a chamar pelos policiais. Os militares chegaram pouco tempo depois e prenderam o homem de 28 anos. Ele foi levado para uma delegacia da Polícia Civil. Apesar da ousadia do rapaz ao subir na viatura, os PMs não souberam informar se ele estava alcoolizado ou sob o efeito de drogas. Do Portal Amirte, em Belo Horizonte, repórter Vitor Veloso. Obrigado ao Portal Amirte por mandar aí notícias importantíssimas para o nosso jornal Estação Pop News. Ao vivo para todo o planeta via internet, Rede Estação Pop. Lembrando que às 18 horas temos um programa gospel para a rede. O apresentador é Gilson Souza. Nesse programa gospel você ouve lindas mensagens de reflexão. Gilson Souza já é um grande nome no YouTube, no rádio, na internet. O cara manda bem demais. Usa a voz para levar a mensagem. Grande comunicador. Destacando aí o programa Semeando Paz e Vida, de segunda a sexta, às 18 horas para a rede Estação Pop. Não perca, começa às 18. Lembrando que todos os dias, também a partir do meio-dia, às vezes depois do jornal Estação Pop News, acontece também do Dr. Lucas entrar antes. Mas olha, temos um quadro bacana na rede, que é o quadro do Dr. Lucas Fuscinoni, outro grande nome, manda bem demais com suas dicas importantes de beleza, saúde, bem-estar, qualidade de vida, minha gente. Acompanhe Dr. Lucas Fuscinoni todos os dias na rede Estação Pop a partir do meio-dia. Hoje, terça-feira, não entrou ainda o programa do Dr. Lucas Fuscinoni. Eu creio que hoje começará após o jornal Estação Pop News. Fique ligado aí, hein? Dr. Lucas Fuscinoni, daqui a pouquinho na rede. Agora 14 horas e 40 minutos, 14h40. Lembrando que temos um programa local em Ceabra. Programa Geração Pop Hits. Quem destaca sou eu, de segunda a sexta. Diretamente da Estação Pop Ceabra. Acompanhe. Quero abraçar o Marcel em Irecê. Tá entre Irecê, às vezes vai para Salvador. Tá morando aí, fica entre Irecê e Salvador, né? Grande Marcel, grande amigo, grande parceiro. Aquele abraço para você.
Quero abraçar o Will Brasil da Vale Criativa, com sede em Salvador e também em Ceabra. A galera de Salvador já conhece o grande Vilney, o Will Brasil da Vale Criativa, vendendo o melhor marketing digital que eu já vi na vida, meu irmão. Uma equipe comprometida com a sua empresa. O verdadeiro marketing digital. E a gente está aqui no oferecimento também da Vale Criativa, em nome do Will Brasil, em Salvador e também em Ceabra. Quero abraçar o Rosalvo, que está acompanhando através da Estação Pop News em Salvador. Grande abraço para você, muito boa tarde. A galera que aparece também acompanhando através do Rádios Garden, um aplicativo bacana, é o site, né? Você escuta a rádio e o sinal vem direto do endereço. Tipo a Estação Pop News, você pesquisa lá a Estação Pop News pelo mapa, puxa diretamente satélite, né? E vai parar no local exato onde a rádio se encontra. Rapaz, esse Rádios Garden, meu irmão, é o maior barato. Depois você pesquisa lá, Rádios Garden no Google. Aí você vai pesquisar por nossas rádios, a Estação Pop News Salvador, a Estação Pop de Vitória da Conquista e também você vai pesquisar a Estação Pop Ceabra. Cada rádio o satélite vai puxar o local exato, com imagem a zorra toda. Gostei de ver. Rádios Garden, os criadores são inteligentérrimos. Alisson Alves é show. Esse sou eu, abençoado por Deus e bonito por natureza. E quem espera tempo ruim é Lagedo. Jornal Estação Pop News. Futebol. Momento do esporte. Muito bem, senhoras e senhores, o nosso Momento do Esporte tem um oferecimento da Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia. O oferecimento Ressacol, não deixe a ressaca te pegar, tome Ressacol antes, durante e depois. E oferecimento também da Sul América, Sul América Auto. Tem médico na tela do seu celular. Sul América, tá com Sul América, tá com tudo. Tem médico pediatra na tela do seu celular. Tudo pelo aplicativo, tudo pelo app. Agora 14h44, vamos falar de Brasileirão. Rodada tem show de Bruno Henrique, queda de Carille e vitória tricolor no Grenal. Confira os resultados da rodada do último fim de semana. Venha de lá o repórter Rafael Costa. Não importa em qual parte da tabela seu time está. Nessa altura do Brasileirão, todo jogo vira final. E não foi diferente. Na 30ª rodada da Série A do Brasileirão, 10 partidas ocorreram no fim de semana e movimentaram a tabela do campeonato mais disputado do mundo. E o Flamengo atropelou mais um adversário no Maracanã. A vítima do líder do campeonato foi o Corinthians, que segurou até que bem no início do jogo, mas não esperava por um show do atacante Bruno Henrique. Tudo começou após De Arrascaeta sofrer pênalti aos 42 da primeira etapa. Bruno Henrique bateu, Cássio defendeu, mas a bola caiu novamente no pé do jogador rubro-negro, que não desperdiçou. Pouco tempo depois, Gerson fez uma grande jogada no meio de campo e lançou Bruno Henrique, que de cavadinha ampliou a vantagem. Na segunda etapa não deu tempo nem para aquecer. Antes do primeiro minuto, de novo, Bruno Henrique fez o terceiro do Mengão. Matheus Vital diminuiu para o Timão aos 6 minutos. Mas o dia era dos flamenguistas, que
que viram Vitinho marcar o quarto com tranquilidade de fora da área. Flamengo, líder isolado, 4. Corinthians, em crise, 1. A derrota custou o emprego de Fábio Carille, que não é mais técnico do Timão, que agora é o 8º na tabela. O Fla segue líder com 8 pontos de vantagem. O segundo colocado Palmeiras venceu no sufoco o Ceará em casa por 1-0. O Verdão agora tem 63 pontos, 8 a menos que o Mengão. O Vozão é o 15º e está em alerta com a zona do rebaixamento. Quem também garantiu a vitória para se manter entre os primeiros foi o Santos. Em casa, o Peixe goleou o Botafogo por 4-1. Eduardo, Sacha, Marinho e Soteldo 2 vezes marcaram os gols do terceiro colocado do torneio. Igor Cássio fez o de honra para a equipe carioca, que está na 14ª posição. Sem muito esforço, São Paulo venceu a Chapecoense fora de casa por 3-0 e se manteve no 4º lugar. A situação da Chape segue complicada na penúltima posição da tabela. No grande clássico da rodada, o Grêmio foi superior e venceu o Internacional por 2-0. O resultado manteve o Grêmio em 5º, mas derrubou o Colorado para a 7ª posição. Isso porque o Atlético Paranaense não vacilou e derrotou o CSA em casa por 1-0, fazendo o Furacão subir 2 posições. A equipe alagoana segue em 18º na zona do rebaixamento. Fluminense e Vasco se enfrentaram, mas não saíram do 0-0. Pior para o Flu, que é o 17º colocado na zona do rebaixamento. O Vascão permaneceu em 11º. Mais agitado, Fortaleza e Atlético Mineiro empataram em 2-2 no Castelão. O resultado não alterou as posições das equipes, que estão em 12º e 13º, respectivamente. No sufoco, o Cruzeiro empatou com o Bahia em 1-1. O ponto conquistado manteve a Raposa fora da zona do rebaixamento, na 16ª posição. O Leão do Pici se manteve em 12º. No apagar das luzes, o Goiás conseguiu bater o Lanterna Avaí por 2-0 em casa. O Esmeraldino agora é o 9º colocado. Reportagem Rafael Costa. Estação Pop News. Muito bem, nós tivemos aqui um pequeno problema técnico, mas já resolvemos. Agora 14h48 e o nosso jornal Estação Pop News fica por aqui. Agradecemos a você pela audiência, pelo carinho. Voltamos amanhã, a partir do meio-dia, para a rede Estação Pop. Estação Pop Seabra, Vitória da Conquista e Salvador. Valeu, Brasil, um abraço. Alisson Alves é show.